contar minhas experiências, né? Meu nome é Fabiana, certo? Moro em Campina Grande, na Paraíba, certo? Quero agradecer ao irmão Neverton, né, por nos dar essa oportunidade de contar as experiências, né? E deixar as pessoas cientes de que a vida espiritual é muito real. Muito, muito real. Eu acredito plenamente que a vida espiritual é mais real do que tudo isso aqui que a gente passa. Porque é muito passageiro, tudo isso aqui. Eu posso considerar a minha primeira saída do corpo, né? Assim, eu vou contar lá desde criança. Eu vejo coisas, né? Eu conversava com um ser quando eu era criança, né? Um ser muito mal, né? Muito ruim, né? Me fazia muito mal. Porque ele me dava ordem de fazer coisas que eu chorava para não fazer, né? Eu chorava para não fazer porque era muito ruim as coisas que ele mandava eu fazer, né? Uma delas era tirar a minha própria vida, né? Muito, sofri muito tempo com isso, né? Não posso chamar de desejo de tirar a própria vida porque eu não tinha esse desejo, né? Não era de mim. Tanto que eu chorava para não fazer, né? Mas recebia comandos para aquilo, né? E eu sempre vi seres. Esse ser que conversava comigo, eu nunca vi ele. Não posso dizer que vi porque eu nunca vi. Eu só sabia que ele estava ali e que ele me respondia e que eu conversava com ele como conversava com um ser humano. Mas eu via outros seres. Eu via, eu via outros seres, né? E via tão de uma forma real que assim dava até pra quase como tocar. Você queria tocar como se fosse realmente um ser humano. Realmente um ser humano real, né? De tão nítido que era aos meus olhos. Não é como as pessoas veem vulto, né? Eu não via vulto, eu via o ser mesmo como se tivesse encarnado, né? Muito, muito real, muito palpável, né? Eu fui crescendo, né? Com esses problemas aí, mas aí a primeira vez que eu posso dizer como experiência fora do corpo foi quando eu tive a minha filha. Eu tive depressão pós-parto, né? Também. E quando eu tive a minha filha, eu perguntava sempre a Deus, meu Deus, eu nunca fui em psicólogo, nunca fui psiquiatra, porque eu não acredite, né? Porque não acredito que tem pessoas que têm a necessidade de ir até lá. Não acho que seja coisa de louco, não acho que seja uma coisa ruim, né? Se você acha necessário ir, não é ruim que vá. Mas eu sempre tive muita fé e eu sempre acreditei que um dia o próprio Deus ia me tirar dessa situação, né? Dessas coisas que eu passava. Eu tinha certeza absoluta que ele ia me tirar daí, dessa situação, que eu ia me ver livre das crises de depressão. Mas eu fui crescendo com isso, né? Quando eu tava mais ou menos com 30 anos, tendo já passado por muitos processos, né? Primeira depressão, crise de depressão que eu tive, eu tinha 11 anos de idade. Então cresci, né? Tendo esses problemas. E quando eu tava com meus 30 anos, eu tive minha filha. E tive mais uma depressão, né? Pós-parto. Quando o médico me mostrou ali o rosto dela, eu já não vi ela. Aí eu vi um monstro, né? Uma criança muito feia, que eu sabia que eu tinha que amar, mas eu não conseguia. Porque eu não queria aceitar que aquela criança feia fosse a minha filha. Todo mundo chegava e dizia coisa linda, mas eu não via. Não via beleza naquela criança. Foram 6 meses nesse sofrimento, né? Eu dizia até ao pai dela, não me deixa só com ela. Porque eu não sei do que eu era capaz de fazer, né? Não que eu quisesse, eu chorava. Eu me segurava, eu chorava, sabe? Pra não fazer aquilo, porque era muito, muito ruim aquele sentimento. Que na minha consciência eu sabia que eu não devia ter aquele sentimento por ela. Eu sabia que eu tinha que amar minha filha, mas eu não conseguia naquele momento. Então também deixar aqui bem claro para as pessoas, não julgue. Não julgue as pessoas, né? Não tô dando força a quem faz alguma coisa com seu filho, não, não. Procure um tratamento se você tá passando por essa situação, sabe? Procure alguma coisa, alguma ajuda, sabe? De alguém, não fica calado. Isso é muito sério, depressão pós-parto. Muito sério mesmo. Qualquer tipo de depressão é séria. Qualquer tipo de situação dessa é muito séria. E quando eu tive minha filha, né, que eu tive essa depressão pós-parto, eu perguntava a Deus todos os dias, meu pai, por que eu? De novo, Jesus, por isso, de novo, não aguento mais. Tantas crises, né, de depressão, não aguento mais. E essa pra mim foi a pior, porque era contra um ser que eu devia amar, né, e não conseguia. E ali eu perguntava a Deus todos os dias, né? E um dia de tarde eu fui. Me deu um sono, fui tirar um cochilo, né? Fui tirar um cochilo.
E não deu tempo, gente. Quando eu fechei meu olho, sabe? Quando eu bati os olhos assim, eu já me vi fora do corpo. Já me vi fora do corpo, em pé, né? No meu quarto, eu estava no espírito. Porque nessa hora, o mais importante é quando você está em espírito, o corpo já nem importa muito. Eu aqui em pé, né? Que eu me identifico como eu mesmo. Era no espírito, não o corpo. Eu mesmo, a minha essência, eu, em pé, em cima dali, fora da cama, e o meu corpo em cima da cama. E eu olhei aqui, como era, acho que era a minha primeira experiência fora do corpo, né? Que eu lembre. Eu olhava aqui pra mim e eu tava com a mesma roupa que eu tava lá em cima da cama, né? Mas quando eu olhava pra cama e eu via o corpo em cima da cama, eu sabia que era algo que pertencia a mim, mas era como se fosse uma coisa somente que tivesse sendo usada ali naquele momento para que a parte mais importante para mim era a parte ali no espírito. E de repente eu vi chegando um ser, né? Eu não via ele, não posso dizer que eu vi ele. Eu já vi quando ele chegou e pegou no meu braço. Quando ele pegou no meu braço, ele tava com uma roupa branca assim, cobrindo quase os dedos, né? Cobrindo aqui, assim, cobrindo. Até aqui eu vi ele. Não vi mais que isso, não posso dizer que vi mais. Mas eu sabia que era um anjo. Ele estava vestido de branco, né? Eu sabia que era um anjo. E ele me pegou aqui. Ele me pegou aqui. Pelo braço aqui, né? Me pegou aqui, né? Diferente daquele outro ser que tinha me pegado aqui, mas que lá com meus 12 anos, né? Aquele ser que pegou aqui, que eu senti os dedos dele, que eu não via ele, mas que ele mandava eu fazer coisas, ele pegava assim com muita força aqui em mim, né? Que eu podia sentir os dedos dele, é diferente daquele ser. Aquele era mau. Ele me pegava aqui com muita força, que eu não via ele, mas eu sentia os dedos dele me pegando aqui e me mandando fazer as coisas erradas, né? E aquele ser era diferente, né? A forma que ele me pegou aqui foi com muita paz, com muita leveza, né? Ele me pegou aqui e ele me pegou e me levou. E aqui eu não quero deixar dizer assim, porque teve um tempo na televisão, era uma coisa ruim. Eu não vejo também realmente como uma coisa boa, não. A tecnologia. A tecnologia. Por quê? Ela toma muito seu tempo, né? E tempo é precioso. A gente tem que saber remir o nosso tempo, domar o nosso tempo. É porque a gente tem aqui é curto. E realmente curto e curtir ele, nosso tempo. E ele me levou, né? E ele me levou pela televisão como um portal. A televisão como um portal. Eu passei, ele passou primeiro, né? Quando eu vi quando ele passava, eu sentia. É uma coisa interessante, você sabe que tá acontecendo aquilo ali. Mesmo você não vendo, mas você sabe o que tá acontecendo. Eu via praticamente quando ele passava pro outro lado, eu vi quando ele passou pro outro lado, né? E eu passava também, eu botei uma perna, botei o braço, né? O braço, botei o braço e de repente eu caí do outro lado. Quando eu caí do outro lado, em espírito, eu tava num lugar muito ruim, muito escuro, muito escuro. Mesmo muito escuro, muito escuro. Eu só sei que só tinha eu e ele, assim, eu sabia que tava eu e ele ali naquele lugar. Porque eu sabia que a gente tinha ido pra lá, eu sabia que ele tava lá comigo, porque todo tempo ele tava ali presente. Eu só já não tava mais me segurando, mas ele tava ali. Ele tava presente comigo todo o tempo, né? E tava num lugar muito, muito escuro, muito ruim, uma pressão muito ruim, muito ruim. Que aquela depressão que eu tava passando não chegava nem aos pés, era uma tristeza, sabe? Aquele lugar era triste. Muito triste, né? Que eu queria sair muito rápido dali. Muito, muito rápido, sabe? E eu dizia nesse momento assim na minha mente, Jesus, me tira daqui. Só que não dava tempo eu dizer Jesus. Não dava tempo eu dizer. Não dava tempo. Eu só dizia o J assim na minha cabeça, só o J. E de repente, aquele anjo que veio, né, me levou para outro lugar. O mesmo que tinha me buscado, ele me levou para outro lugar. Eu sabia que era ele que estava todo o tempo comigo, todo o tempo. Ele não me deixou nem um segundo. Ele me levou para outro lugar. E nesse lugar eu estava como eu sabia que eu estava em espírito nesse lugar, mas eu estava vendo o movimento que estava acontecendo na Terra. O que é que estava acontecendo na Terra? O que estava acontecendo na Terra? Eu estava como aqui, como uma calçada aqui, em cima de mim, aqui.
Eu tava aqui, só os olhos. Só era pra mim ver aquela situação. E eu tava vendo as pessoas passarem, né? O interessante é que eu tava vendo as pessoas passarem. Sabe aquele vídeo que você pode passar bem rápido, assim? Como o The Flash. Como o The Flash. As pessoas passavam daquela forma. Ali, naquela calçada. Só que mesmo passando rápido desse jeito, eu conseguia ver cada detalhe, né? Porque eu estava no espírito. Então eu conseguia ver cada detalhe daquelas pessoas, né? Se as pessoas, a roupa, a forma que as pessoas estavam vestidas, se as pessoas tinham até algum sinal no corpo, tá entendendo? A roupa, se tava com algum colar, se tava com brinco, mulheres, né? Que tava passando ali, muita gente passando. Mas aí eu consegui identificar uma criança que ela passava aqui na calçada, né? A criança vinha passando aqui nessa calçada que eu tava olhando. E ela vinha puxando um carrinho, não tinha aquelas bolsas de escola que é carrinho também, que tem as rodinhas. Pronto, ele vinha puxando. E aquela criança passando aqui, e ele passava, aquele som da roda era muito, muito, como se tivesse muito barulho pra mim, sabe? Aquele barulho assim da roda passando, que não é, a gente passa na rua normal, né, no nosso corpo, a gente não vai achar que é um barulhão. Mas pra mim era um barulho, porque assim, parece não, a gente escuta as coisas da forma diferente, a gente vê as coisas da forma diferente, mesmo aquelas pessoas passando rápido. Eu consegui entender cada pessoa que estava passando, sabe? Eu consegui identificar cada pessoa, sabe? O que elas estavam falando, né? O que elas estavam querendo, tudo. Era muito interessante, porque mesmo passando rápido eu conseguia identificar cada um, passando rápido daquele jeito. E eu consegui entender, nessas duas experiências, ali mesmo dentro, né? Dentro da experiência, e ele me fez entender isso, enquanto aquilo estava acontecendo, é que a primeira, onde eu tinha caído, né? Um lugar muito ruim, muito escuro, que não dava pra ver nada, era um escuro fora do normal. E a tristeza que estava naquele lugar, tristeza muito grande. Ele quis me dizer que a tristeza que eu estava passando em relação à depressão, né? Nem se comparava à tristeza que tinha naquele lugar. Nem se comparava. Era como se a depressão fosse uma festa. Uma festa diante daquilo que eu estava vivendo ali, naquele lugar escuro e de uma tristeza muito grande. A pressão ruim, sabe? Parece que conseguia tocar assim você da pressão tão ruim que era aquilo. Sabe? Tão ruim. Ele quis me dizer isso, que tudo que eu passasse aqui, jamais a tristeza não se compararia. Isso eu digo às pessoas que passam por esses problemas de depressão, e a maioria, eu posso dizer, ou a grande parte, né, sente vontade de colocar um fim, né, em tudo isso, com a própria existência, né, de que nada se compara àquele lugar, nada, de tristeza nenhuma que você... E quero deixar para essas pessoas que passam por esse problema, gente, tudo tem um fim, e eu sou o testemunho vivo de que a tristeza, ela tem um fim, e que a depressão, ela sim pode ser curada por Deus, né? Não é um paliativo, mas é uma cura, né? De que Deus pode fazer isso. Se você acreditar plenamente nele, ele é capaz de fazer isso com a tua vida, de te tirar dessa situação que você tá? Eu acreditei plenamente, nunca fui religiosa, fiz parte de uma igreja assim por muito tempo, né, da minha vida, mas nunca fui uma pessoa religiosa, sabe? Eu sempre acreditei em Deus, isso eu tenho certeza absoluta que Deus existe. E essa experiência primeiro foi para me dizer isso. Não há tristeza nenhuma nessa vida que você passa aqui, no cotidiano da sua vida, que se compara a essa tristeza de cair aqui dentro. Isso sim é tristeza. E que aí já na outra experiência de que vendo as pessoas passando assim, como The Flash, né? É que a existência aqui na Terra, o tempo aqui na Terra, ele passa muito rápido. E que nesse lugar não existia tempo, tudo era muito lento. Aquele lugar ruim, não existia tempo. E eu entendi porque aqui era eternidade. Porque que as pessoas chamam o outro lado de eternidade? Porque não tem tempo. Não tem tempo. E dessa experiência que eu passei, né? E quando ali o anjo me tirou daquela situação,
né? Quando eu clamava, porque é interessante, ao mesmo tempo que eu estava passando, era interessante, ao mesmo tempo que eu estava passando, por isso que não existia tempo, ao mesmo tempo que eu estava passando aquela experiência de estar naquele lugar muito ruim, eu estava ao mesmo tempo passando a experiência de ver as pessoas passando, porque no mesmo tempo eu queria falar o nome Jesus, me tire daqui que eu não suporto. Eu só pensei, mas não dava tempo de falar. Quando eu pensei em abrir a boca para falar Jesus, não dava, só falava, eu não chegava nem a falar o J. Do tempo milésimo, para mim na minha concepção foi milésimo de segundo que eu passei naquele lugar, não foi para ver aquela experiência, não foi muito tempo. Foi milésimo, disse, não tem contágio aqui. Não tem contágio porque é milésimo de milésimo. Não tem tempo. Não dava tempo de nada, nem de pensar, nem de piscar o olho, né? Foi isso, o tempo que eu acredito ter passado lá. Mas aqui quando eu voltei pra cá, né, que o anjo me pegou pelo braço e me trouxe de volta da mesma forma que ele tinha me levado, ele me trouxe de volta pelo portal da TV. Nesse momento que eu voltei pra cá, eu não entrei novamente ainda no meu corpo. Eu me sentei na cama e olhei e observei o meu corpo ainda lá, dormindo. É o meu corpo físico dormindo e eu sentada na beira da cama. Enquanto eu estava sentada na beira da cama, eu senti quando Jesus chegou. Eu não posso dizer a você também que eu vi ele, eu não vi, mas eu sabia que era ele. Ele chegou e disse assim a mim. Eu passei todo o tempo, né, perguntando a Deus por que eu tinha passado por aquela depressão de novo. Por que eu estava passando por aquilo de novo. E ele veio e disse assim a mim: minha filha, hoje eu vim te explicar por que você, o tanto que você me perguntava. Hoje eu vim te explicar, faz o que ele falou, hoje eu vim te explicar o que você tanto me perguntava. Eu sabia que era Jesus, já não era mais o anjo já tinha me deixado, porque a missão do anjo foi só me levar para aquele lugar, me mostrar algumas coisas e me trazer de volta, né? E aí nesse momento que eu voltei, me sentei na cama, né? Esse tempo todo eu vendo meu corpo lá e eu aqui sentada, né? Aí Jesus chegou e me explicou. Ele disse: hoje eu vim te explicar. Hoje, minha filha, hoje eu vim te explicar o que tanto tu me perguntava. E o que eu tinha perguntado todo o tempo a Jesus, por que eu estava naquela depressão de novo, mais uma vez. E ele disse assim: dentro de cada ser humano, do ser de cada ser humano, do cérebro, da mente, da essência, seja o que for, né? Da forma que eu interpretei. Ele disse: existe uma coisa chamada subconsciente. Até aquele momento, gente, eu não tinha escutado nunca falar sobre isso. Eu sempre gostei de estudar, né, de ler, falar muito sobre a consciência, mas o subconsciente, eu nunca tinha escutado essa palavra. Subconsciente, nunca tinha escutado. Sabe Deus que eu não estou mentindo. Eu nunca tinha escutado essa palavra subconsciente. Não, nunca tinha escutado. Ele disse assim: dentro de cada ser humano existe algo chamado subconsciente. Ele não quis dizer o local de identificação, realmente, ele não estava preocupado, eu entendi ali que ele estava querendo falar, se é no cérebro, onde é que é. Não importa, porque o cérebro também é algo material. É muito além do cérebro, muito além da mente, entendeu? É muito além, é a essência do ser humano, ele quis dizer na sua essência, dentro de você, em você, no seu subconsciente. Ele quis me mostrar que era algo muito além do cérebro, é isso que eu entendi. Muito além do cérebro. Existe o subconsciente, que está tudo gravado. Do dia que você saiu da barriga da sua mãe, do dia que você nasceu, até o dia que você foi embora deste mundo. Um milésimo de segundo que você sai do seu corpo. Vai estar tudo gravado no seu subconsciente. O que você olha, o que você ouve, mesmo sem você perceber, que olhou, que viu, que escutou, ele está lá, guardado no seu subconsciente. E nesse momento ele me fez entender de uma forma humana, porque aí uma coisa é a forma que ele fala e outra coisa é a forma que ele nos faz entender, para que ele explica de uma forma fácil para que o meu cérebro, para que a minha mente consiga entender,
né? Ele fez me entender como se fosse assim, um computador, né? Todo computador tem ali como um chip, como alguma coisa, né? Que a gente tem como um chip na mente, guardando tudo. E era como um computador, né? Que tem suas coisas guardadas ali, me parece CPU. Isso aí já é uma interpretação minha. Ele quis me mostrar dessa forma. Que tem algo no computador que é guardado de uma certa forma, que ainda pode apagar aquele computador, mas algum lugar dele vai ficar guardado aquilo ali. Quem entende da área da computação vai entender do que eu estou falando. Quem entende de computador também. Não vai entender da área de computação, mas quem entende de computador vai entender o que eu estou dizendo. Só sei que é uma área muito especial ali do computador que guarda. Da mesma forma, somos nós, o ser humano, guarda tudo que foi acessado nessa vida está guardado no nosso subconsciente. Do dia que nasceu, né, da hora que botou o rostinho para fora, ali da barriga da sua mãe, até o dia que você vai embora deste mundo, o milésimo de segundo que você foi embora, está tudo gravado no seu subconsciente, né? Então aí ele me fez entender porque tem pessoas que surtam, né? Porque a gente é muito daquilo que a gente vê, sabe? Tá tudo guardado dentro de nós. Então em algum momento, sem que a gente saiba, sem que a gente queira, aquilo pode sair para fora. Era o que estava acontecendo comigo naquele momento. Ele disse: lembra que você passou toda a sua gravidez assistindo. Por isso que o anjo me levou pela televisão, porque ele queria me dizer: ali está o problema. E eu não digo a televisão em si, eu não estou dizendo que você parar de assistir televisão, eu estou dizendo que o que eu estava vendo naquele momento não era coisa boa. Eu passei toda a gravidez da minha filha assistindo um jornal muito maligno, muito macabro, né? Que só passava esquartejamento de gente, coisas horríveis, né? Mas que eu levava ali na normal, né? Tô assistindo, não tenho nada a ver com isso, não tô participando disso, não tem nada a ver, né? Mas aquelas sensações, aquelas imagens, aquelas coisas ruins estavam entrando dentro de mim, sem que eu percebesse, né? No meu subconsciente, eu estava guardando na minha memória, estava guardando no meu subconsciente, mais do que a memória, né? Porque a memória você guarda aqui, você vê e talvez não lembre mais. Mas no subconsciente fica guardado coisas que você nem tá lembrando mais. Tá guardado aí dentro. Tá tudo guardado, tudo preservado dentro do subconsciente. E ele me disse, né, isso que eu estava assistindo e realmente era. Estava assistindo. É tanto que hoje eu não assisto mais esse tipo de coisa, né? Depois que eu tive essa experiência, eu não assisto. E não tô falando da televisão em si, gente. Eu tô falando da tecnologia no geral, sabe? Celular, né? A gente às vezes assiste tudo isso, fica guardado dentro de nós. Isso nos prejudica de uma forma muito, muito ruim. Muito ruim, né? Uma das experiências que eu tive foi com o celular também, mas eu não vou contar agora. Pode ser que eu entre aqui depois e conte. Essa foi uma experiência fora do corpo. Agora a experiência que eu posso contar como EQM, né, foi essa outra aqui. Aquela filha lá que eu contei a vocês, né, de que eu tive problema com depressão pós-parto. Quando ela tava com 3 aninhos, né, o dono da vida, que é Deus, levou ela. Levou pra ele, porque afinal ele é o dono. Com 3 aninhos ele levou ela. Aí meu filho também, né, muito apegado a ela, foi morar com a minha mãe, né. Nessa época eu tava convivendo com alguém, mas não deu certo, né. E eu tava tendo nessa época muita subida de pressão, né. Pressão. Meu coração tava demais acelerando, tava tendo problema com pressão, com coração, tava tendo problema. Mas assim, eu também tive muitos... Essa pessoa, a energia dele era muito diferente da minha, a gente não dava certo. E mesmo tendo esses problemas, como eu sempre confiei em Deus e não em ninguém, eu poderia muito bem ter ficado com aquela pessoa segurando, que eu digo, não vou ficar só não, nessa casa não. Eu não vou ficar sozinha nessa casa porque eu posso ter problema e quem vai me socorrer? Não pensei nisso. Porque eu sempre confiei em Deus. Sempre. Estou acompanhada com Deus, estou muito bem acompanhada. E aquela pessoa foi embora, que já não deu certo, né? Não deu certo.
E hoje eu tenho até esses negócios com energia, sabe? Quando chega alguém muito carregado, muito maligno perto de mim, às vezes eu sinto até mal, assim, sinto até ânsia de vômito, sabe? Quando chega alguém que não... a energia não é a mesma ali. Me sinto muito mal. E pronto, essa pessoa vai embora e tudo mais. E eu disse, meu Deus. Aí um dia eu conversando com Deus com esses problemas, eu já perdi 2 pessoas da minha família que foram dormir e não acordaram mais. E eu disse, meu Deus, eu tô dentro dessa casa, né? Tô dentro dessa... Eu conversei isso com Deus, só eu e ele, né? Meu pensamento, eu disse, meu Deus, eu tô dentro dessa casa, né? E se acontecer alguma coisa comigo, eu morando aqui, só eu e Deus, sozinha. Quando vier achar meu corpo, né? A casa vai estar fedendo. Tem algum mau cheiro, alguma coisa, para poder identificar de que eu estou morta. E conversei isso com Deus, né? E fui tendo aqueles problemas, mas na minha, né? Não contava nada a ninguém. E eu fui dormir um dia, uma semana depois que eu tinha conversado com Deus, de que depois, né, se acontecesse alguma coisa comigo, alguém só ia ver depois de sentir algum mau cheiro na casa, né? Que morando só eu e Deus. Aí eu fui dormir e quando eu fui me acordando um dia de manhã, com os olhos fechados ainda, eu me acordei, eu sei que eu me acordei, mas eu não conseguia abrir meus olhos. Não conseguia abrir os olhos físicos, eu estava acordada, mas eu não conseguia abrir os olhos. Sabe aquela pressão? Era como se eu estivesse anestesiada, totalmente anestesiada, sem poder mexer nada. Sabe aquela pressão que você tem quando você tem um pesadelo? Você quer se mexer, mas não consegue, só que não tinha aquela pressão. Era aquele sentido de querer se mexer, mas não conseguir se mexer, mas não tinha pressão ruim. Eu estava tranquila, como se soubesse que tinha alguém cuidando daquela situação. E eu querendo abrir os meus olhos físicos, mas não conseguia. Eu sabia que eu estava acordada, mas eu não conseguia abrir os olhos. Mas no espírito, eu estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo ali. Eu vi no espírito chegar três seres, né? E que eu sei que eram 3 anjos. 2 estavam vestidos de branco e um estava vestido com um verdezinho bem claro, como uma roupa de médico, né? Um verde bem clarinho, né? Um verde bem claro. E esses 2 de branco. O que estava vestido de verde ficou aqui na cabeceira da minha cama, né? E eu sabia na hierarquia que ele comandava aqueles outros 2 que estavam nos pés da minha cama, né? E esse aqui que estava na cabeceira, dando ordem àqueles 2 que estavam nos pés da minha cama, né? E eu de olho fechado, mas eu tava vendo tudo, vendo. Tava de olho fechado aqui, mas no espírito eu tava vendo tudo. E eu senti naquele momento como se eu tivesse realmente inerte, como se eu tivesse recebido uma anestesia, como se eu tivesse morta. Não tava conseguindo mexer nada, né, no meu corpo, nada. Tava inerte ali naquele lugar, mas no espírito eu tava vendo tudo. Esse aqui da cabeceira tava comandando eles 2, os pés, mas eles não abriam a boca, mas eu consegui entender tudo o que eles estavam falando. Esse aqui da cabeceira da cama, pedindo para que os 2 dos pés passassem os instrumentos, porque ele estava me operando. Ele estava mexendo aqui, mexendo no meu coração, né? E eu estava sentindo, eu estava escutando o barulho dos instrumentos, né? Mas eles não abriram a boca, mas eu consegui entender o que eles estavam falando. Ele pedindo os instrumentos para que, né, como se fosse realmente uma operação aqui humana. Uma operação humana. E ele estava mexendo aqui com os instrumentos, me operando. Na minha concepção, aquilo durou mais ou menos 10 minutos. E quando terminou ali, aquele processo, eles saíram e era como se eu tivesse voltado para mim e pudesse abrir os olhos normal, e eu fiquei, né, procurando aqueles seres que tinham feito aquela operação em mim. E eu posso contar essa experiência assim como EQM, porque eu sinto realmente naquele momento que eu estava
morta, paralisada totalmente, né, no meu sentido humano, parada, sem sentido nenhum do corpo. Nada, nada, nada. Entendeu? Não me senti respirando, não me senti nada. Eu só estava vendo algo no espírito. Tudo que eu vi ali naquele momento, aqueles seres mexendo em mim, era no espírito. Nada com a matéria. Nada com a matéria. Entendeu? E como eu tenho essa experiência de que 2 tios meus, né, foram dormir e não acordaram mais, né, eu tenho certeza que naquele dia eu tive a oportunidade, sim, de retornar, de recomeçar a vida naquele momento, entendeu? Porque eu posso contar realmente isso aqui como EQM, mas tem que não ter sido comprovado por médico, por nada, mas eu sei o que eu passei, né? Porque o ser humano, infelizmente, ele quer tocar, ele quer, sabe, que tem alguém com experiência humana para poder contar aquilo, mas eu sei o que eu passei. Tenho certeza absoluta que aquela, sim, pode ser tratada como um EQM, né, que eu tinha partido, sim, fisicamente daqui, porque eu não vi nada no físico, era tudo no espiritual, né? Eu vendo tudo aquilo que estava acontecendo, o que eles estavam comentando, e que eles não abriam a boca, falavam telepaticamente, que eu podia entender tudo aquilo, né? Era realmente como se meu corpo não tivesse mais servindo para nada, e de que eles vieram e fizeram meu coração voltar à vida. E é isso que eu entendi ali naquele. Por isso que eu posso tratar isso assim como EQM. Entre tantas outras coisas que eu tive, né? Sonhos, né? Visões, né? Nessa parte aí. Fora do corpo, assim, que eu já tive algumas experiências. Depois da primeira, daquela lá que eu contei. Lá atrás eu já tive mais 2, né? Fora do corpo. Né? Já tive outra experiência de que essa eu não me via fora do corpo, mas eu me via andando em outro lugar, mesmo acordada aqui, ciente. Né? Eu desejei muito, de repente, assim, conhecer um lugar. Eu desejei, assim, de uma hora para outra eu desejei. Eu quero conhecer tal lugar. Na minha mente veio um desejo muito grande. E mesmo assim, acordada aqui, lúcida, conversando, no meu sentido, eu andei nesse prédio. Era um prédio que eu tinha muita vontade de conhecer. Eu andei dentro desse prédio, aqui acordada, conversando, como eu tô aqui agora, mas eu me via andando dentro desse prédio, conhecendo o prédio, sem ter ido lá fisicamente, entendeu? E as outras 2 vezes que eu tive experiência fora do corpo, foi realmente isso. As 2 vezes foi fechar o olho e já, de repente, me ver fora da cama, ver o meu corpo em cima da cama, né? E me ver ali as 2 pessoas ao mesmo tempo, né? E sempre tô com a mesma roupa que tô lá deitada, né? Naquele momento ali, deitada. Uma das experiências que eu tive essa de sair do corpo foi, eu estava fumando. Eu disse, eu fumando, né? No espírito eu dizia assim, eu olhava pro meu corpo, eu olhava pra mim, eu não fumo, né? No espírito eu pensava assim, eu não fumo. Como é que eu tô fumando? Quando eu olhava para minhas mãos, eu via o celular. Eu estava fumando o celular. Aí Deus me dava a explicação. Deus dizia assim para mim: porque para mim, vício é vício. Não importa o que é o vício, mas é vício. Então eu estava viciada ali em perder meu tempo. É isso que eu encaro dessa forma. Em perder meu tempo vendo coisas no celular. Perdendo meu tempo ali. Entendeu? E hoje eu ganho muito tempo vendo as EQMs dos outros amigos que tiveram a experiência. É ganhar tempo, sabe? Isso é ganhar vida pro seu espírito, né? Ter mais experiência. Entendeu? Então, outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que eu passei a assistir, né, o Neverton e outro canal também que eu assisto em relação a EQMs depois da experiência, né? Porque hoje eu assisto muito e tem gente que diz, você assiste muito, fica com isso na cabeça e acontece. Não tem nada a ver. Nada a ver com isso. Porque eu só passei a assistir depois das experiências fora do corpo, né? E como contei, são muitos outros fatos que aconteceram comigo, mas que agora no momento não vai dar para contar, porque são muitos.
né? Talvez depois eu possa entrar aqui, possa, né, entrar em contato com o irmão Neverton e contar, sim, as outras experiências fora do corpo, tá? E quero deixar bem claro para as pessoas. Eu acredito plenamente na vida espiritual, tenho certeza absoluta da vida espiritual. É mais real do que essa que nós vivemos, né? E a certeza é tão grande. E que você pode também, do outro lado, ainda que você seja cético, não acredite muito, é que você morre, né? A carne, a matéria, ela vai acabar aqui. Mas o espírito não. Tenho certeza absoluta que a vida começa do outro lado, tá? Deus te abençoe, irmão Neverton, muito obrigado. É um amigo Neverton que nos dá a oportunidade de contar, né? E é muito bom ter um programa que consiga nos entender, sabe? De pessoas que falam da mesma coisa que a gente já passou, né? E vindo dessas experiências, eu posso dizer, eu fiquei bem sensível à energia do outro, sabe? A olhar para uma pessoa assim e às vezes medir ela, sem querer. Eu olho e tiro a medida de algumas coisas sobre a vida dela, sabe? Sobre ela, sobre a essência que tá nela. Algumas coisas assim. Não é porque eu quero, é porque tá em mim, né? Muito obrigado, né, Everton, pela experiência, pela oportunidade, tá bom? Quero agradecer a cada um que ficou aqui, né, assistindo a isso. Quero dizer que depois, em outra oportunidade, vou entrar aqui e vou contar as outras experiências, porque tenho algumas outras, né? Deus abençoe cada um, né? Saiba que sua vida é muito passageira, mas que ela é curta, a vida é curta, mas curta cada momento com as pessoas que você ama, sabe? E te peço, deixa Deus dirigir a tua vida com calmaria, sabe? Sem pressa, sem agonia, sem querer fazer as coisas do seu modelo, porque não funciona, tá bom? E eu digo, qual a forma de... Às vezes você vai poder dizer assim, qual a forma de escutar Deus? Eu não escuto Deus. Eu não escuto a voz de Deus. Eu não sei quem Deus é, eu não escuto Deus. E eu acredito em todas essas minhas experiências, das experiências que eu passei, outras, né, que estão contadas aqui também. É que para Deus falar conosco, para Deus se mostrar a nós, Ele precisa da calmaria. Ele precisa que a gente esteja calmo. Por isso que muitas das vezes o nosso espírito só é tirado enquanto dormimos, né? Outros é necessário chegar até a experiência de quase morte para ter uma experiência com fora do corpo, né? Porque é muita agitação, muita procura por muitas coisas, né? Vocês podem ver em outros relatos aí, pessoas que contam história de que estava trabalhando muito ligado no trabalho, e infelizmente teve que passar por uma experiência de EQM para poder se aquietar e saber que a vida não é isso, né? Você pode sonhar, você pode correr atrás dos seus sonhos, mas com calma, sem agonia, sem estresse, sabe? Porque o estresse, ele nos afasta do propósito real que a gente veio fazer aqui, tá bom? Deus te abençoe e te guarde a cada um. Um abraço, mais uma vez quero dizer, sou Fabiana de Campina Grande, Paraíba, tá bom? E quero dizer que Deus tá aí para todos, né? A fé. E só você acalmar, né? Eu acho lindo quando Jesus ali, nas suas pregações, quando Jesus levou o povo e passou 3 dias, né? O povo com fome, né? E quando os discípulos vieram apreensivos para ele, o que a gente faz com o povo, né? Ali naquela agonia que a gente humano tem e de que Deus não quer isso para a nossa vida. Quando ele veio ali para Jesus, os discípulos disseram assim, o que a gente vai fazer com o povo agora? A primeira coisa que Jesus mandou o povo fazer foi: mande que todos se assentem. Né? Jesus quis dizer, se acalme, né? Se acalme, deixe de pressa, de agonia, porque não há necessidade disso, né? Ele cuida, né, dos lírios do campo, como a palavra de Deus diz. E quero deixar um recado a vocês: leiam mais, leiam a Bíblia, né? Independente de você ser católico, da Umbanda, evangélico, de que você for, a Bíblia também é para você. A palavra de Deus também é para você, certo? Não fique achando que Bíblia é coisa de crente, de evangélico, não. A Bíblia, ela foi feita para nós. Ela é a palavra de Deus direcionada para o homem, independente da sua religião. Procure, investigue, mas peça todas as vezes que for ler ela,
Deus, no seu pensamento só, na sua consciência, fala comigo, sabe? Me explica, me dá sabedoria e entendimento da tua palavra, porque a palavra de Deus, eu sempre digo, ela não é um livro qualquer, né, que você lê de toda maneira. Ela é um livro de ciência, da ciência de Deus, da sabedoria de Deus, tá? Deus te abençoe e te guarde. E depois eu posso voltar aqui e contar outras experiências que eu tive, tá bom? Um abraço.